Então, é chegado o momento da palavra de Deus no programa Água da Vida. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, ele nos dá conta de uma narrativa bíblica muito interessante. Capítulo de número 16 do livro de Atos dos Apóstolos, ele conta da conversão de Lídia, que era uma moça que tinha um espírito de adivinhação na cidade de Filipo. E Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus a ela, chegaram para ela com o evangelho e elas o ouviram atentamente. E então, Paulo e Silas impuseram-lhes a mão e expulsaram o espírito demoníaco de adivinhação que estava sobre a sua vida. E as pessoas que ganhavam dinheiro, dando cobertura para ela, porque cada vez que ela apresentava uma adivinhação, ela cobrava pela sua adivinhação. Essas pessoas ficaram indignadas e revoltadas com os pregadores do Evangelho. Ficaram revoltados com Paulo e Silas. E entregaram eles aos magistrados da cidade. E estes, os magistrados, os encerraram na prisão. E Paulo e Silas, presos, não ficaram lamentando, não ficaram chorando, não ficaram de lamúria. Eles cantavam louvores a Deus, cantavam hinos de louvores ao Senhor, que os outros presos ouviam. E diz a palavra de Deus que perto da meia-noite, de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Isso aconteceu, está no versículo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Um terremoto, os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faça nenhum mal, todos estamos aqui. Veja bem, meus amigos, meus irmãos, quantos e quantos de vocês não teriam dado no pé nessa oportunidade? Mas Paulo fez diferente. O homem de Deus, a mulher de Deus, sempre fazem diferente, porque Deus nos chamou para poder fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença na sua comunidade, no teu bairro. Você tem que fazer a diferença na tua igreja. Você tem que ser diferente. Fomos chamados para ser um povo especial, zeloso, de boas obras, que venhamos a fazer algo que glorifique, que exalte, que santifique o nome de Jesus neste mundo terrível. Paulo disse que nós temos que brilhar como astros neste mundo. E então, ele disse: estamos todos aqui? Estamos todos aqui. E o carcereiro acalmou-se, mas ele fez uma pergunta a Paulo: que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo
tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Veja, meus irmãos, que Paulo, com dor, ainda com os vergões das feridas, porque antes de ser presos eles foram chicoteados. Naquela ocasião, o carcereiro levou para sua casa, limpou e lavou os vergões de Paulo e, como prova de que a salvação entrou em sua vida, em seu coração, permitiu que Paulo os batizasse. Foi batizado tanto o carcereiro quanto toda a sua casa. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Tanto o carcereiro quanto toda a sua casa foram batizados na fé, batizados no batismo cristão. Graças a Deus por isso. Então, ficamos felizes porque a nossa missão hoje é de anunciar o Evangelho. Esse Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E anunciamos com alegria, anunciamos sem rodeio, anunciamos o Evangelho da salvação. Veja, quantas e quantas religiões não têm o Evangelho da salvação para se anunciar? Mas nós temos. Quantas e quantas igrejas e denominações deixaram de anunciar o Evangelho da salvação? Estão anunciando outra coisa. Prosperidade, não é? Um monte de coisas que não é mais o Evangelho da salvação. Mas hoje chega aos teus ouvidos o Evangelho da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Edson Coelho.